Olha, sempre que chega perto do Natal, eu penso naquela cena, sabe? Lá em Lucas, os pastores cuidando das ovelhas, aquela noite comum, tranquila, e de repente, pá! Uma luz fortíssima, um ser celestial aparece do nada e traz a notícia, né? Boas novas de grande alegria. O Salvador nasceu. E como se não bastasse um, logo depois o céu se enche deles. Um coral celestial louvando a Deus. Glória a Deus nas alturas. É de arrepiar só de imaginar. Com certeza, é uma imagem muito poderosa, né? Marca o início de algo totalmente novo. Exato. Mas aí me bate a curiosidade. Quem são exatamente esses seres? A gente chama de anjos, claro, mas a Bíblia também fala de outros seres, tipo os querubins. Eles parecem ter um papel bem diferente desses anjos da natividade, né? Sim, papéis distintos, com certeza. É uma ótima pergunta para a gente explorar mais a fundo. Então, a ideia hoje é justamente essa. Mergulhar um pouco no que as escrituras mostram sobre esses seres celestiais. Entender melhor quem são os anjos mensageiros e quem são os querubins guardiões. Perfeito. E acho que um bom ponto de partida são os querubins, porque eles aparecem bem no comecinho da história bíblica, lá em Gênesis. Ah, sim. Logo depois daquela situação complicada no Jardim do Éden, né? Exatamente. Adão e Eva são expulsos do jardim, e aí em Gênesis 3, versículo 24, diz que Deus colocou querubins a leste do jardim. E não só os querubins, mas também uma espada flamejante que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. Nossa, querubins e uma espada de fogo. Que imagem forte. Muito forte. E é fundamental lembrar o que o Éden significava ali. Não era só um jardim bonito, né? Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, um lugar onde a presença de Deus era direta, palpável, onde a vontade dele e a vontade humana podiam andar juntas. Entendi. Então colocar os querubins ali, guardando é como um sinal bem claro, né? Tipo, olha, a escolha de vocês de seguir o próprio caminho fechou esse acesso direto. Tentar voltar por conta própria, ignorando a vontade de Deus, agora resultaria, bom, não daria certo. Morte e separação. Exatamente essa a mensagem. O acesso à vida plena, na presença de Deus, foi comprometido pela desobediência. E os querubins se tornam esses guardiões da santidade desse espaço divino. E essa função de guardiões, ela continua aparecendo, né? Continua. A gente vê isso de forma bem marcante no tabernáculo, aquela tenda móvel que era o centro da adoração de Israel no deserto. As cortinas internas, especialmente aquela que separava o lugar santíssimo, o espaço mais sagrado de todos, onde a Arca da Aliança ficava, tinham imagens de querubins bordadas nelas. Ah, que interessante. Então, mesmo ali no lugar de adoração, eles marcavam uma fronteira, o limite daquele espaço super sagrado. Isso. E falando na Arca da Aliança, Sim, aquela caixa de madeira coberta de ouro que representava a presença e o pacto de Deus, pois é. sobre a tampa da arca, o propiciatório, que era o lugar da misericórdia, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, havia dois querubins, feitos de ouro batido, um de frente para o outro, com as asas estendidas cobrindo o propiciatório. Uau! Sempre guardando, sempre protegendo esse ponto focal da presença de Deus. Sempre. Seja no Éden, no tabernáculo, ou depois no Templo de Salomão, onde também havia esculturas enormes de querubins no Santo dos Santos. Eles são um lembrete constante. A santidade de Deus é algo sério, poderoso. Aproximar-se exige respeito, reverência e seguir o caminho que Deus estabeleceu. E tem as descrições posteriores, como no livro de Ezequiel. Ali eles são retratados de forma ainda mais impressionante. Ah, a visão de Ezequiel. Lembro de algo sobre múltiplas faces, asas. Exato. Criaturas híbridas, majestosas, com 4 faces de homem, leão, boi e águia, muitas asas, rodas cheias de olhos. Seres que guardam o próprio trono móvel de Deus. O som das suas asas é comparado à voz do Todo-Poderoso. São imagens que evocam a majestade, o poder e a transcendência de Deus. Eles são, de fato, guardiões formidáveis da glória divina. Fica bem claro, então, esse papel dos querubins como guardiões da santidade, da presença imediata de Deus. É intimidador, de certa forma. Com certeza. A ideia é transmitir essa reverência necessária, né?
Mas como você disse antes, a Bíblia também está cheia de outros seres celestiais. Sim, os anjos. Aqueles que interagem mais diretamente com as pessoas, parece. Isso. E a própria palavra já dá a dica. Anjo vem do hebraico malat e do grego ângelos. E o significado básico é simples: mensageiro. Mensageiro faz todo sentido, como o anjo Gabriel, por exemplo. Ele aparece para Zacarias, o sacerdote, lá no templo. Exato. No templo, um lugar simbolicamente guardado por querubins nas cortinas, como a gente falou. E Gabriel traz uma mensagem importantíssima sobre o nascimento de João Batista. E depois, o mesmo Gabriel aparece para Maria, uma jovem simples, para anunciar o nascimento de Jesus. É interessante que, nas duas vezes, a primeira coisa que ele diz é algo como: não tenha medo, não temas. Pois é, essa saudação é recorrente, talvez pela natureza súbita, gloriosa, talvez até assustadora dessas aparições, né? Imagina, do nada, surge um ser celestial na sua frente. É verdade, devia ser impactante. Mas o foco deles é sempre a comunicação, a mensagem que Deus quer entregar. E a gente vê exemplos disso por toda a Bíblia. Pensa nos anjos que foram tirar Ló e a família dele de Sodoma antes da destruição. Eles avisaram, insistiram, guiaram. Ah, sim. Uma missão de resgate, praticamente. Exato. Ou o anjo que conforta e alimenta o profeta Elias quando ele está fugindo, exausto e deprimido no deserto. Ali há um cuidado, um fortalecimento. Um papel mais de suporte, então. Isso. Tem um anjo que luta com Jacó. Tem os anjos que interagem com Daniel, explicando visões complexas sobre o futuro. Tem o anjo do Senhor que guia os israelitas, às vezes protegendo, às vezes até executando juízo contra os inimigos. E no Novo Testamento continua, né? Além de Gabriel, Com certeza. Anjos aparecem em sonhos para José, marido de Maria, dando orientações cruciais sobre Jesus. E no livro de Apocalipse, a revelação toda é entregue a João por meio de um anjo. Ele é o intermediário daquela mensagem profética. então dá para resumir a função deles como enviados de Deus para realizar tarefas específicas aqui na Terra. Proteger, guiar, avisar. Exatamente. E principalmente proclamar as boas novas, anunciar como as pessoas podem se reconciliar com Deus. Eles falam muito sobre Jesus, sobre o plano de salvação, sobre a vontade do Messias. Essa distinção é fascinante, né? Querubins como guardiões da santidade, anjos como mensageiros da reconciliação. Ambos apontam para Deus, mas de ângulos diferentes. E para quem está acompanhando a gente nessa exploração, o que mais chama a atenção? Qual o aspecto dessa diferença entre anjos e querubins parece mais interessante ou talvez até novo? Deixa um comentário aqui embaixo, a gente adoraria saber a opinião de vocês. Ah, e claro, se esse tipo de conversa, de análise mais aprofundada das escrituras está sendo útil, se está trazendo alguma luz nova, considera deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar produzindo esses materiais. Bom, voltando a esse contraste. Os querubins, como a gente viu, estão muito ligados à majestade, à santidade intransponível de Deus, ao espaço sagrado. Eles guardam o acesso. Mesmo quando tem características humanoides nas visões, como em Ezequiel, a imagem geral evoca mais o poder divino, a glória, talvez até uma certa distância reverente, né? Sim, uma coisa mais cósmica, talvez. Menos pessoal. Já os anjos, Os anjos, embora também sejam seres celestiais poderosos, frequentemente interagem de uma forma mais direta, mais pessoal com os humanos. Eles falam nossa língua, trazem mensagens específicas e compreensíveis, às vezes até têm nomes que conhecemos, como Gabriel e Miguel. é verdade. E tem aquele detalhe curioso sobre a cena da natividade. Lá em Lucas 2, que a gente começou falando, Qual o detalhe? não há menção explícita de que aqueles anjos que apareceram para os pastores tivessem asas. A gente imagina eles com asas, né? Toda representação artística coloca asas. É verdade. É uma observação interessante. A Bíblia descreve asas em querubins e serafins, mas para os anjos mensageiros comuns, nem sempre. Talvez a aparência deles fosse mais humana em alguns momentos. A Bíblia não detalha tanto. Pode ser, foca mais na mensagem do que na aparência detalhada. Mas a imagem popular ficou com as asas, né? Recuou. Mas o ponto central se mantém.
Os querubins nos lembram da santidade de Deus, da necessidade de nos aproximarmos com temor, reverência, seguindo as instruções divinas, confiando nele. Os anjos, por outro lado, representam a iniciativa de Deus de vir até nós, de enviar sua palavra, sua orientação, seu conforto e, o mais importante, as boas novas da salvação por meio de Jesus. Então, para tentar resumir bem simples, querubins ficam na porta do sagrado, guardando. Anjos atravessam a ponte entre o céu e a terra para entregar as cartas, as mensagens divinas. É uma boa forma de colocar. Querubins guardam o espaço da presença especial de Deus. Anjos comunicam a vontade e o amor de Deus ao mundo. Principalmente a mensagem central do Evangelho. Deus quer se reconciliar conosco através de Jesus. Exatamente. No fundo, ambos os tipos de seres, à sua maneira única, destacam aspectos essenciais do caráter de Deus. De um lado, sua santidade absoluta, sua glória incomparável, que exige respeito e reverência, representada pelos querubins. Do outro lado, seu desejo imenso de relacionamento, de comunhão, de trazer a humanidade de volta para perto dele, expresso através dos anjos mensageiros. São como duas faces da mesma moeda divina, né? Santidade e amor buscando se conectar com a criação. Perfeitamente colocado. Ambos nos ajudam a entender um pouco mais sobre quem é Deus e como ele interage conosco. Isso me leva a uma última reflexão, talvez para quem está nos ouvindo pensar durante a semana. Como é que entender melhor esses guardiões e esses mensageiros celestiais pode, talvez, aprofundar nossa própria percepção sobre como Deus age no nosso mundo, nas nossas vidas, hoje em dia? Será que mudará algo na nossa oração? Na nossa leitura da Bíblia? Na nossa expectativa de encontrar Deus? É uma excelente pergunta para a gente levar conosco.